Alguém se arrisca a responder o que é o ensino fundamental? É o tema da nossa aula de hoje. A Patrícia já se arriscou. A Niliane também. A Sara também fala que é uma etapa da educação básica. Acho que é o início da aprendizagem das crianças, né, professor? Ok, vamos escrever no chat. A Thalita também se arriscou. São as séries iniciais, com o básico que o aluno deve aprender. Estou gostando da participação. Vamos lá, pessoal. Vou participar aí no chat. Tudo bem. A Viviane falou que é uma das etapas da educação básica do Brasil. O Jefferson que é o início da educação básica. A Tiane falou que é o lugar onde a mamãe deixamos nossas crianças. E o Donato que é a aprendizagem da criança. O Francinal que é o estudo das crianças. Tudo bem, vamos ver tudo isso hoje. Ok. Só queria começar a aula com essa indagação para vocês, mas aprendizagem da criança, tudo bem. Então, pessoal, a disciplina hoje é estrutura e funcionamento do ensino fundamental. Vou trabalhar com vocês. Então, o ensino fundamental, a gente tem que contextualizar ele na educação brasileira. Quando se começou a falar de ensino fundamental? O ensino fundamental, se começou a falar sobre ele recentemente. Recentemente, que eu falo assim, na década de 90. Tendo em vista que nosso país já tem mais de 500 anos, agora, recentemente, na década de 90. Então, ao longo da história da educação brasileira, o ensino fundamental ele sofreu diversas modificações estruturais, inclusive na sua nomenclatura. Então, em 1961, o ensino fundamental ele tinha o nome de ensino primário, mas ele se equivale ao ensino fundamental de hoje. Em 1971, o ensino fundamental ele tinha um nome de ensino de primeiro grau. Então, ele foi mudando, inclusive, estruturalmente e, inclusive, sua nomenclatura ao longo dos anos. Nós vamos ver tudo isso agora nos próximos slides. Então, para a gente estudar o ensino fundamental do ponto de vista histórico, nós temos que compreender, para nós compreendermos a estrutura e o funcionamento dessa etapa da educação básica, nós temos que fazer esse estudo a partir das disposições legais que tratam a organização da educação no Brasil, ou seja, as leis que tratam da educação brasileira. Principalmente as leis de diretrizes e base da educação nacional, que é muito conhecida como LDB. Então, ao longo da história da educação brasileira, foram 3 LDBs que foram aprovadas no Brasil. A primeira lei de diretrizes e base da educação nacional, que foi aprovada, foi em 1961, mais precisamente 20 de dezembro de 1961, sob o número 4024. A segunda LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, foi a Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. E a terceira e última LDB, que está vigente até os dias atuais, é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, número 9.394. Essa é de 20 de dezembro de 1996. Então, essas 3 LDB, ela conta um pouco da história do ensino fundamental no Brasil. Ela conta, não um pouco, ela conta a história do ensino fundamental no Brasil. E eu acrescentei, além das LDBs, que após 1996 teve várias leis que alteraram e regulamentaram a LDB de 1996.
Então, o nosso estudo hoje, ele gira em torno dessas 3 leis que tratam das leis, das diretrizes e bases da educação nacional. E, inclusive, o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental na LDB de 1961. Vamos entender o contexto. Nos anos de 1960, quase da metade da população brasileira, com 15 anos de idade, era analfabeta. Nós tínhamos um índice muito grande de analfabetismo. E essa população analfabeta, ela se autodeclarava incapaz de ler ou escrever pelo menos um bilhete simples. Então, era um analfabetismo estrutural que tinha na época. Outro problema que tinha na década de 60 era a evasão escolar também era muito alta no Brasil. Apenas 15% dos alunos matriculados na primeira série conseguiu concluir o ensino primário. Na época, era da primeira à quarta série. Poucos alunos chegavam ao ensino médio. Tão pouco ao ensino superior. Então, nós tínhamos um problema grave na educação na década de 60. Muitos intelectuais, professores, movimentos sociais formularam propostas para organizar um sistema nacional de ensino mais democrático, mais popular, porque o sistema de ensino que tinha na época era destinado somente àquelas pessoas que tinham condições financeiras, era filho de fazendeiro, era filho de industriais. Então, mas a maioria da população que vivia na baixa renda não era atendida pela escola. A escola era muito elitista. Ela só atendia a elite na época. Então, tinha muitas desigualdades sociais. E as camadas mais baixas da população não eram atendidas. Então, muitos intelectuais, professores de movimento, eles reivindicavam um sistema nacional de educação. Mais democrático, mais popular, que superasse as desigualdades socioculturais, que na época era muito forte, que formasse cidadãos conscientes dos seus direitos e preparados para os desafios econômicos. Na época, o Brasil estava começando a se industrializar. A situação era tão, digamos assim, alarmante que o Brasil, na época, era considerado o país, uma pátria mal educada. Por que mal educada? Por conta dos altos índices de analfabetismo. Era considerado uma pátria. Então, esse era o cenário na década de 70. Aliás, na década de 60. Em 1961, a primeira lei de diretrizes de base da educação nacional foi aprovada, sob o número 4.024. Então, essa é a primeira LDB. Então, tinha uma preocupação muito grande com a educação, principalmente o analfabetismo, e a LDB surgiu como, digamos assim, uma espécie de uma solução, para minimizar esse problema do analfabetismo no Brasil. Então, essa lei, ela estabelecia as diretrizes para o então chamado ensino primário. Esse ensino primário ele é composto por 4 séries, era do primeiro à 4ª série. Mas, em algumas escolas, esse ensino ele poderia ser ampliado até 6 séries, que ficavam do primeiro à 6ª série. Mas não era toda, porque o ensino na época era precário, principalmente aquele ensino destinado às camadas mais populares. Quando o ensino primário era ofertado por determinada escola, em 6 anos, o objetivo desses 2 últimos anos, do 5º e do 6º ano, era ampliar os conhecimentos dos alunos. Ao mesmo tempo, iniciando esses alunos em técnicas de artes aplicadas, adequadas ao sexo e à idade dos educandos. Esse nível de ensino chamado primário corresponde ao que atualmente nós chamamos de ensino fundamental. Então, na década de 60, o ensino fundamental era chamado de ensino primário. Então, após a conclusão do ensino primário, os alunos poderiam ingressar no ensino ginasial.
que é o ensino ginasial hoje? O ensino ginasial hoje corresponde aos anos finais do ensino fundamental. Mas, naquela época, o ensino ginasial ele era a primeira etapa do ensino médio. Ele não fazia parte do ensino fundamental. Então, o ensino primário também tinha outro problema na década de 60. Ele não tinha uma integração curricular com o ensino médio. O que é a integração? Ele não permitia a continuidade dos estudos. Ele era desarticulado. Então, muitos alunos, eles desistiam. Faziam o primário e não iam fazer o ensino médio, porque não tinha nenhuma conexão, uma conexão com os currículos. Não era uma continuidade, como hoje acontece. Então, a LDB 61, ela estabelece que o ensino primário tinha como objetivo o desenvolvimento do raciocínio e das atividades da expressão da criança. Não se falava em adolescente na década de 60, falava da criança. E a sua integração com o meio físico e social. O ensino na década de 60 ele era obrigatório a partir dos 7 anos de idade. Isso era ministrado em Liga Nacional. E o ensino religioso, ele era facultativo, ele não era obrigatório. Então, para aqueles alunos que iniciavam depois da idade, ou seja, aqueles alunos que tinham distorção de idade séria, poderiam ser formados classes especiais ou cursos supletivos. Os alunos que não ingressavam no ensino fundamental na idade correta, depois, eles cursavam geralmente os cursos supletivos, que era à noite, correspondente a seu nível de desenvolvimento. Então, a década de 60, a administração do ensino nos estados, no Distrito Federal e território, tinha a responsabilidade de realizar um levantamento anual do registro das crianças em idade escolar. Hoje, esse levantamento chama de censo escolar, feito pelas escolas. Também tinha que realizar um incentivo, tem que incentivar as pessoas à frequência escolar e fiscalizar a frequência dos alunos. Cabia a cada município fazer a chamada população escolar de 7 anos de idade para a matrícula no ensino primário. Na época, os meios de comunicação no Brasil era precário, o que funcionava muito era o rádio. Essa chamada era muito via rádio. Mas que a televisão estava chegando no país, então o meio de comunicação mais popular na época era o rádio. A televisão estava começando a chegar e só tinha TV nas cidades maiores. Então, a LDB de 61 também ela estabeleceu que as empresas industriais, comerciais, também agrícolas, em que trabalhasse mais de 100 trabalhadores, essas empresas eram obrigadas a manter o ensino primário gratuito para essas pessoas que trabalhavam e para o filho dessas pessoas. As empresas eram obrigadas a oferecer ensino, tanto para os trabalhadores como para os seus filhos, o ensino primário. Quando os trabalhadores não residiam próximo ao local de sua atividade, essa obrigação poderia ser substituída por instituição de bolsas, ou seja, os empresários tinham que financiar, aí surgiam as bolsas. Então, naquela época, competia a administração do ensino local com recurso do Conselho Estadual de Educação zelar pela obediência dessa obrigação, para ver se realmente os empresários estavam oferecendo ensino primário para seus funcionários e os filhos desses funcionários. Então, os proprietários rurais que não pudessem manter escolas primárias para as crianças residentes em suas fazendas, eles deveriam facilitar a frequência dessas crianças em outras escolas mais próximas do seu imóvel. Também tinha outra alternativa, que era propiciar a instalação de funcionamento de uma escola em sua propriedade. Então a lei obrigava, ou de uma forma ou de outra.
A LDB de 61 também, ela também punia aquele pai que não matriculava os filhos nas escolas. Então, aquele pai que, o responsável que, de criança em idade escolar, que não comprovasse a matrícula ou numa escola ou no ensino no ensino do ensino do lar, que chama ensino no lar, ele não poderia exercer cargo público, função pública, não poderia trabalhar nas empresas estatais. Então, esses pais responsáveis que não matricular seus filhos nas escolas, e também, além de não poder exercer cargo público, eles também não poderiam ocupar emprego em sociedade de economia mista, ou seja, aquelas empresas que o Estado tem aquelas empresas que têm participação estatal e também tem participação da iniciativa privada. Eles também não poderiam ocupar emprego nas empresas concessionárias de serviços públicos, que são essas empresas que prestam serviço na distribuição de água, de energia, de gás. Então, era obrigatório, porque senão os pais eram punidos. Mas tinha algumas exceções que não aplicavam essa regra. Por exemplo, aqueles pais responsáveis que comprovavam o estado de pobreza. Então, eles não eram obrigados a apresentar o comprovante de matrícula dos filhos para trabalhar nas empresas estatais ou nas sociedades mistas ou nas concessionárias de serviços públicos. Então, tinha insuficiência de escola, tinha locais no Brasil, tinha insuficiência de escola, ou seja, não tinha escola. País muito grande, um país continental, não tinha escola. Então, onde não tinha escola, os pais também não eram obrigados a comprovar que os alunos estavam frequentando regularmente as escolas, porque não tinha. Também não era obrigado a comprovar a matrícula do aluno naqueles locais onde a matrícula era encerrada. Então, tinha alguns locais que eles estavam superlotados, ou por outro motivo qualquer, que as matrículas eram encerradas, aí os pais não poderiam. Então, nesse caso, também não era cobrado a matrícula dos pais ou dos responsáveis. Outro motivo que não era cobrado era a doença ou anomalia grave da criança. Também não era cobrado dos pais. Hoje, não. Hoje, atualmente, tem educação especial. Então, o governo brasileiro, na época, tinha uma grande preocupação com o problema crônico da educação brasileira, que era o analfabetismo, na década de 60. E para tentar resolver, minimizar esse problema, em 1961, teve início uma campanha de alfabetização a nível nacional, cuja didática, criada pelo o pernambucano Paulo Freire. Ela propunha alfabetizar em 45 dias os adultos analfabetos. Então, 45 dias é um tempo razoável. Coloquei até o link aqui para vocês, quem tiver curiosidade de ver essa pedagogia aqui do Paulo Freire, que é alfabetizado em 45 dias, pode dar uma olhadinha. Eu coloquei o link aqui. Tá? Em 1962, imbuído dessa preocupação do analfabetismo, é criado o Conselho Federal de Educação, o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização, pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado também no método Paulo Freire, aquele método que promete alfabetizar em 45 dias os analfabetos adultos. Tá? Ok. Então, foram 10 anos. Aí nós temos aqui, em 1971, nós temos uma nova LDB. Então, é um ensino fundamental na LDB de 1971. 71, contexto político, o Brasil era governado pelo governo militar e foi aprovada uma nova LDB, porque durante 10 anos percebeu-se que o problema da educação ele não tinha sido resolvido, principalmente o analfabetismo. Então, é aprovada uma nova Lei de Diretrizes para a Educação Nacional, a LDB, sob o número 5.692, em 1971.
O então chamado ensino fundamental, que foi aprovado lá 10 anos atrás, ele passou a ser denominado ensino de primeiro grau. Vejo bem que aqui, em 1961, o ensino fundamental ele tinha o nome de ensino primário, e 10 anos depois, em 1971, ele passou a ser chamado de ensino de primeiro grau. Então, o ensino de primeiro grau da LDB de 1971, ele tinha o objetivo da formação da criança e do adolescente. Vejo bem que aqui já se fala em adolescente. Então, além disso, nós temos um objetivo, o preparo para o trabalho e para o exercício da cidadania. Então, nessa LDB de 71, acrescentou uma ênfase na formação para o mercado de trabalho, os seus objetivos. Tinha uma preocupação de formar os alunos para o mercado de trabalho. Então, dessa forma, a característica mais marcante da LDB de 1971 era a formação educacional de cunho profissionalizante. Preparar as pessoas para trabalhar no comércio, nas indústrias, e onde mais oferecer serviço. Então, o ensino de primeiro grau destina-se à formação da criança e do pré-adolescente, variando de conteúdo e método, segundo as fases de desenvolvimento dos alunos. Continuando aqui no ensino fundamental na LDB de 1971, estabeleceu-se o ensino fundamental de primeiro grau com duração de 8 anos. O ensino fundamental, até então, ele era 4 anos, da primeira à quarta série, podendo ser instituído até o 6º ano. Mas aqui, em 1971, foi instituído o primeiro grau com duração de 8 anos. E uma carga horária de 720 horas anuais, tinha que cumprir essa carga horária de 720 horas anuais. Era obrigatório, só olhar aqui, gente, para ver se tem algum aluno querendo entrar. Não. O ensino de primeiro grau, ele era obrigatório a matrícula de crianças de 7 anos de idade, a partir de 7 anos de idade. Então, as normas de cada sistema, eles iam regulamentar a possibilidade de crianças ingressarem no ensino de primeiro grau com menos idade, com menos idade, estabelecido pela lei, que era 7 anos de idade. Poderia entrar, mas os sistemas de ensinos estaduais, eles tinham que, digamos assim, regulamentar essa matrícula desses alunos com menos idade. Então, o sistema de ensino, ele valeria para que as crianças de idade inferior a 7 anos recebessem um conveniente educação nas escolas maternais, no jardim de infância, nas instituições ou instituições equivalentes. Então, o ensino de primeiro grau, ele era obrigatório, conforme a LDB de 1971, para as crianças de 7 a 14 anos, cabendo aos municípios promover anualmente o levantamento da população que alcance a idade escolar e proceder uma chamada para a matrícula. Então, nos estados, no Distrito Federal e território dos municípios, deveria a administração do ensino fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar e incentivar a frequência dos alunos. Tudo isso estava previsto na LDB de 1971. Então, em 1971, a LDB houve várias alterações na política educacional, sendo que a mais importante, a mais profunda, foi a fusão dos antigos ensino primário e do antigo ensino ginasial, num único curso. Então, foi feita uma fusão. Então, esses 2 cursos que foram estabelecidos pela LDB de 1971, eles se transformam num único curso, que é, como mencionei, o chamado primeiro grau de 8 anos. Ao mesmo tempo que o ensino médio, o ensino de segundo grau, ele foi reorganizado. Para quê? Para que ele tivesse uma conexão com o ensino de primeiro grau, que até então não tinha. Então, a LDB tinha a previsão de um núcleo comum para o currículo de primeiro e segundo grau, justamente para os alunos de primeiro grau, eles dar continuidade aos seus estudos e chegar até o segundo grau.
Desse modo, buscava superar o problema da descontinuidade, a falta de integração entre o nível primário e médio, que foi estabelecido lá pela LDB de 1961. Esse era um problema que vinha desde o período colonial, desde o período imperial. Então, a lei 5.692 de 1971, ela vigorou por muito tempo, foram 25 anos. Até que, depois de muitas discussões, reivindicações e a luta dos profissionais da área da educação para uma mudança no sistema educacional brasileiro. Daí, o Congresso Nacional aprovou, sancionou a LDB 93/94, em 20 de dezembro de 1996. Essa é a terceira LDB. Veja bem que eu já falei de duas LDB até aqui. Eu falei da LDB de 1961, de 1971, agora a gente vai falar da terceira LDB, que é a LDB de 1996. Então, o ensino fundamental na LDB de 96. Antes da gente falar propriamente na LDB, a gente vai falar da Constituição de 88. A Constituição Federal de 88, promulgada após amplo movimento pela redemocratização do país, ela procurou introduzir inovações e compromissos, com destaque para a universalização do ensino fundamental e também para o problema do analfabetismo. Então, o objetivo era a erradicação do analfabetismo, que vinha desde o Brasil colônia e atravessou todo o século XX, chegou no fim do século XXI, o analfabetismo também é muito grande no país. Então, a Constituição de 88, ela estabelece a educação como um direito. Isso foi importante. Então, no artigo 205, está escrito: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Isso foi importante para a educação brasileira. Até então, não tinha previsão na Constituição da educação como um direito de todos e um dever do Estado. Esse artigo 205, ele continua: será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e também para o mundo do trabalho. Então, este capítulo da Constituição, que versa sobre a educação brasileira, tem como principal conceito o de que é o dever do Estado oferecer o direito à educação. Então, a lógica do Constituinte na época era o seguinte: mesmo que seja permitido que se tenha escolas particulares, todos têm direito a uma escola pública. Foi o que aconteceu agora na pandemia. Muitos pais não tiveram mais condições financeiras de pagar as mensalidades dos seus alunos e muitos migraram para a escola pública por conta da crise econômica provocada pelo o problema da pandemia da Covid-19. Continuando aqui no ensino fundamental, na LDB de 1996, então, a Constituição de 88, ela trouxe mudanças significativas no sistema educacional brasileiro, ao prever a educação como um direito de todo cidadão. Então, ela definiu, a Constituição de 88 já definiu a educação como sendo os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar dos alunos, no convívio humano, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a Constituição definiu bem que a educação ela não ocorre, ela é um processo que ela não ocorre só na escola, só nas instituições de ensino. Deixa eu mudou aqui. Ela ocorre também na sociedade como um todo. Ela ocorre junto à família, ocorre na convivência humana, no ambiente de trabalho, nos movimentos sociais, então, no contexto dos alunos. Então, aqui ficou claro que a educação é um processo que ela acontece na sociedade como um todo.
Então, a educação escolar, a educação que é o ensino formal, se desenvolve predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias, ou seja, essa educação formal, ela ocorre em escolas. Recentemente está tramitando no Congresso um projeto chamado Homeschool, que vai permitir a educação, que as pessoas possam, digamos assim, educar os filhos na própria casa. Não sei se vai prosperar digamos, essa modalidade de ensino. Mas, até então, a LDB ela só permite o ensino em ambiente, em instituições próprias, que são as escolas, o ensino formal. Então, a educação escolar também, segundo a LDB, ela tem que se vincular ao mundo do trabalho e à prática social, sobretudo o exercício da plena cidadania. Portanto, a educação como dever da família e do Estado, aqui houve uma inversão, porque a LDB, a Constituição fala do Estado, depois da família, e a LDB não, ela diz que é um dever primeiro da família e depois do Estado. A família vem primeiro. Então, a educação é inspirada em princípio de liberdade, não pode ter nenhum tipo de coerção, e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade pleno desenvolvimento do aluno, do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Então, a LDB de 96, ela estabelece que o ensino fundamental será obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles alunos que não estudaram em idade própria, ou seja, que não tiveram condições de estudar ou que abandonaram as escolas, que não estudaram naquela idade que é estabelecido para eles cursar aquelas etapas da educação básica. Coloquei aqui um exemplo da educação, aqueles alunos que não cursaram a idade própria, eles vão cursar a educação de jovens e adultos, que é destinada àqueles alunos que não concluíram seus estudos no tempo estabelecido pela lei. Então, isso tudo que eu acabei de falar sobre a Constituição criou condições para a aprovação de uma nova LDB no Brasil. Então, era a terceira LDB. Então, foi a LDB número 9.394, 1996. Ela vigora até os dias atuais, mas teve muitas alterações. Teve muitas leis posteriores à LDB de 1996 que alterou o texto original. Essa lei ela foi aprovada em 20 de dezembro de 1996 pelo Congresso Nacional. Ela regulamentou o que estava escrito na Constituição, que é o texto constitucional, e reforçou que a educação é um dever do Estado. E o Estado tem que ofertar um ensino fundamental, obrigatório, gratuito e também de qualidade. E os alunos, pós que concluíram o segundo grau, têm que dar continuidade aos seus estudos. Então, a partir de então, o ensino fundamental passou a ter a duração mínima de 8 anos. Também ampliou-se os objetivos do ensino fundamental, sendo que a obrigatoriedade para a matrícula no ingresso nessa fase da educação básica era de 7 anos, manteve. Isso veio lá da Constituição, da LDB de 1971, 7 anos. Mas, então, a LDB é a lei mais importante, a lei brasileira mais importante do que tange a educação brasileira. Mas, como foi mencionado anteriormente, foi a Constituição de 88 que criou as condições para a sua criação. Então, a LDB é um marco na regulamentação do ensino no país, trouxe importantes inovações e permitiu colher avanços significativos. Então, é a legislação que regulamenta o sistema educacional brasileiro, tanto público como privado, desde a educação básica até o ensino superior. Ela foi criada para quê? Para garantir que toda a população tivesse acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, os profissionais da educação que não são só os professores, são aquelas pessoas
que trabalham nos ambientes escolares. Então, estabelecer os deveres da União, os deveres dos estados, dos municípios, com a educação pública. Então, foi muito, essa LDB, ela trouxe muitos deveres em relação à educação. Mas a Lei 11.274, de 2006, ela regulamenta e modifica a LDB 93 e 94, em relação à duração do ensino fundamental e também a idade dos alunos para seu ingresso. Que foi que a Lei 11.274 mudou? Então, o ensino fundamental obrigatório passa a duração de 9 anos, 2006. Em 1996, a LDB foi aprovada, o ensino fundamental era de 8 anos, e a Lei 11.274, ela modificou, ela alterou. Então, o ensino fundamental passa a ser obrigatório por 9 anos. Então, isso perdura até hoje. Então, o ensino fundamental hoje é de 9 anos, é do 1º ao 9º ano. Gratuito nas escolas públicas, porque também pode ser ofertado nas escolas privadas, com cobrança de mensalidade. E outra mudança, iniciando aos 6 anos de idade. Até então, era 7 anos de idade para o início do ensino fundamental. Terá por objetivo a formação básica do cidadão. Então, o objetivo do ensino fundamental é a formação básica do cidadão. Mediante o quê? O desenvolvimento da capacidade de aprender, ter como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, o aluno, ao chegar no 9º ano, ele tem que ter a capacidade de aprender e tem que ter o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, matemática. O aluno tem que compreender, ele tem que compreender o ambiente natural que vive, o social, o sistema político do país, da tecnologia, das artes, dos valores em que fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidade, a formação de atitudes e valores. E, número 4, o fortalecimento dos vínculos familiares, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, isso foi o que estabelece a LDB com relação ao ensino fundamental de 9 anos. A LDB de 96, ela estabelece que é facultativo que o sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclo. Então, é facultativo, mas pode. O que é o ciclo? O ciclo de ensino são, como, por exemplo, 3 anos. O ensino fundamental são 9 anos, então são 3 ciclos. O primeiro ciclo seria do 1º, o 2º e o 3º ano. O segundo ciclo seria o 4º, 5º e o 6º ano. E o terceiro ciclo seria o 7º, o 8º e o 9º ano. Então, o ensino fundamental, quando ele é oferecido em ciclo, não pode ter reprovação. E a classificação, ela não é dada no final de cada ano. A classificação do aluno, ela é feita no final de cada ciclo. Então, tem aí, por exemplo, o 1º e 2º ano, o aluno estuda o 1º, não pode reprovar, no 2º também. Só no 3º ano que tem a classificação no final de cada ciclo. É diferente desse ensino anual, que a classificação ela é no final do ano. E em ciclo, no caso aqui de 3 em 3 anos, é no final do 3º ano. Então, tem essa forma de ofertar o ensino fundamental. Então, as escolas que utilizam a progressão regular por série ou por ano, pode adotar o ensino fundamental em regime de progressão continuada, que eu acabei de mencionar, que isso é em ciclos, sem prejuízo para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, que, no caso, em ciclo, é feito no final do ciclo. Então, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas aqui tem uma flexibilidade. A LDB 96 assegura que as comunidades indígenas
a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. No começo da aula, eu perguntei ao Francinauro, se não me engano, como é que era o ensino o ensino na aldeia dele. Então, aqui nós temos uma previsão legal que o ensino regular será oferecido em língua portuguesa, mas também é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Vou voltar aqui na sala de aula e vou perguntar aqui o Francinauro. Opa, já autorizei. Autorizei aqui. Ó. Francinauro está por aí? Sim, professor. Como é que o ensino é ofertado lá na sua comunidade? É na língua portuguesa ou na língua materna de vocês? Para eu ir dizer na nossa língua sobre o ensino fundamental, né? Em qual língua? Aí tem esse talento, professor. Ah, tá certo. A Ionara, eu estou lendo aqui, agora que eu olhei o chat, Ionara, eu estou vendo aqui que tem alunos querendo entrar. Eu não estou observando nenhuma solicitação de entrada, tá? Mas pode, o aluno que quiser entrar, pode, eu vou autorizar. Eu estava explicando. Eu posso escrever só lá no chat, professor. Tá. Então, gente, o ensino fundamental, a LDB de 96, ela estabelece, será presencial, é obrigatório ser presencial, sendo que o ensino à distância será utilizado somente como forma de complementar a aprendizagem do ensino presencial. Pode-se usar o ensino à distância em situações emergenciais, como a que ocorreu agora, no caso da Covid, que as escolas tiveram que fechar por conta da questão sanitária. Mas, opa, estou autorizando todo mundo. Autorizei. Boa noite, quem chegou agora? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Boa noite, professor. Eu achei que não ia conseguir, não, meu Deus. Estava preocupada. Boa noite. É porque eu estava explicando aqui, eu não tenho pedido solicitação. Mas tudo bem, a aula está sendo gravada. Não, tá ok. Eu vou desligar o áudio, pode continuar, professor. Tá ok. Tá ok. Vou autorizar aqui os alunos, tem algum querendo entrar. Autorizei todos. Deixa eu continuar. Então, conforme a LDB de 1996, o ensino religioso ele não é mais, deixa de ser obrigatório, a matrícula é facultativa, mas ele é parte integrante da formação básica do cidadão. O ensino religioso ele constitui uma disciplina dos horários normais, uma disciplina normal das escolas públicas do ensino fundamental. É assegurado no ensino religioso o respeito à diversidade religiosa do Brasil. O Brasil é um país que tem uma diversidade religiosa muito grande. Nós temos aí desde das religiões vinculadas ao cristianismo, nós temos aí as religiões afro-brasileiras. Então, essa diversidade religiosa é respeitada também no ensino religioso, quando ele ocorre. Então, são vedados nas escolas qualquer tipo de proselitismo, ou seja, não pode ter nenhuma doutrinação de qualquer que seja uma denominação religiosa, não pode ter tentativa de conversão de aluno de escola. Isso é o proselitismo. Então, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição do conteúdo do ensino religioso, estabelecerão normas para a habilitação e admissão de professores,
Então, nós não temos, assim, um professor de educação, de ensino religioso, ofertado nas escolas, mas que ministra essas aulas são os professores dos demais componentes curriculares, mas não tem o professor específico de ensino religioso. Então, o sistema de ensino, ele ouvirão a sociedade civil, principalmente as denominações religiosas, que são as igrejas, para a definição dos conteúdos, que são os componentes curriculares do ensino religioso. Isso tudo está previsto na LDB, tá? Na lei de diretriz. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Opa! Tem gente querendo entrar. 3 alunos. Tudo bem, quem entrou atrasado, a aula está sendo gravada. Conforme a LDB de 1996, a jornada escolar, ou seja, o período de permanência do aluno no ensino fundamental, ele tem que ser pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo que progressivamente será ampliado o período de permanência na escola. Mas, a princípio, é 4 horas. Então, os alunos nas escolas parciais, os alunos eles ficam geralmente de 7h30 a 11h45, porque tem 15 minutos de intervalo, e no período da tarde os alunos ficam de 13h30 às 17h45, com 15 minutos de intervalo, que muita gente chama de recreio. Então, essa regra aqui da permanência na escola não se aplica aí no ensino noturno, principalmente na modalidade de educação de jovens e adultos, e outras formas alternativas autorizadas pela LDB. Então, o ensino fundamental ele será ministrado progressivamente em tempo integral, progressivamente. Não é ensino fundamental, ele não foi, digamos assim, transformado em ensino integral assim de imediato. Progressivamente, aos poucos, a critério de cada sistema de ensino. Aqui em Palmas, de onde eu estou falando, tem várias escolas de tempo integral. Eu não sei aí nos estados de vocês. Tem escolas de tempo integral aí nos estados de vocês? Escola de tempo integral é aquela que o aluno estuda o dia todo, geralmente das 8 horas da manhã às 17 horas, do período da tarde. Patrícia fala que tem. Viviane, desculpa. Viviane também diz que tem. Então, gente, essas escolas parciais, conforme a LDB, a tendência é se extinguir. Todas as escolas de ensino integral. As escolas de ensino integral ela é bom por um lado, porque os pais eles precisam trabalhar e deixam na escola e tem alimentos, tem proteção, é melhor deixar na escola do que pagar uma pessoa para cuidar dos filhos das pessoas que trabalham. Tem que incluir obrigatoriamente o conteúdo que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, isso aí é um conteúdo que tem que estar presente nos currículos do ensino fundamental. E esses currículos que tratam dos direitos das crianças e dos adolescentes, eles têm como diretriz a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem que observar também a produção e a distribuição de material didático adequado para o nível dos alunos, a faixa etária dos alunos. O estudo dos símbolos nacionais também será incluído como tema transversal dos currículos do ensino fundamental. Tema transversal, gente, tem que ser trabalhado em todas as disciplinas, tá? Ele não fica restrito a uma disciplina ou duas. Então, os símbolos nacionais, vocês lembram quais são? É a bandeira, o selo nacional, o brasão da República e o hino nacional.
Então, são quatro. A bandeira, o hino, o brasão da República e os selos nacionais, selo nacional. A escola, conforme a LDB de 1996, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência, mas a escola pode reclassificar. Ela pode reclassificar um aluno, né? Por exemplo, um aluno do sétimo, ele pode ser reclassificado para o oitavo. Isso pode ser feito nas escolas. O calendário escolar, ele não é, assim, digamos assim, inflexível, ele é flexível. Então, ele deve ser flexível, ele tem que se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas, a critério de cada sistema de ensino. Então, tem estado que as escolas começam as aulas em janeiro, tem estados que as escolas começam no mês de fevereiro, tem estado que as escolas começam as aulas no mês de março. Então, é flexível. O que é que o calendário tem que cumprir? Ele tem que cumprir uma carga horária mínima de 800 horas para o ensino fundamental. Não interessa se as aulas iniciarem em janeiro, se iniciarem em fevereiro, ou se iniciarem em março. Mas tem que cumprir essa carga horária anual mínima de 800 horas. Elas são distribuídas no mínimo 200 dias letivos. Inclusive, quando a gente está fazendo, nosso planejamento, o professor tem lá a quantidade de aulas previstas no calendário. Alguém querendo entrar? Deixa eu ver quem é. Muitos alunos querendo entrar. Vou autorizar. Então, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, que são as 3 etapas da educação básica, eles têm que ter base nacional comum. Isso estava previsto em 1996. Mas essa base nacional comum, ela só foi instituída agora no ano de 2000. Uma base nacional comum curricular. Então, a base nacional comum curricular. Agora eu vou voltar aqui para o chat e vou perguntar para vocês. Vocês conhecem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela estava prevista lá no... Desculpa, gente. Estava prevista lá na LDB de 1996. Vamos colocar sim ou não. Se você já conhece a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Coloca sim ou não no chat. Viviane diz que conhece. Maria de Lourdes, Benhu, Josimar, diz que não. Josimar, Leonara, sim. Patrícia, sim. A Zildete, sim. Então, quase todos os alunos já conhecem, gente, a base nacional. Então, se vocês não conhecem a Base Nacional Comum Curricular, vocês têm que baixar, pode baixar lá na internet, isso é o manual do professor. Lá na Base Comum Curricular, tá as aprendizagens essenciais para todas as escolas de ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, públicas e privadas de todo o Brasil. Ok? Vamos voltar aqui para o slide. Então, aí, a base comum que nós temos hoje, ela foi prevista lá em 1996, mas ela foi instituída agora no ano de 2000, muito tempo depois. Então, nós temos uma base comum, mas essa base é comum para todos os estados, mas os estados, eles podem incluir, fazer seus próprios documentos curriculares, e acrescentando aqueles objetos de conhecimento das características regionais e locais, da sociedade, da cultura, da economia e dos próprios educandos. Passar para o próximo slide. É o 23, tem alguém querendo entrar na sala. Autorizar. Então,
No currículo de ensino fundamental, conforme a LDB de 1996, a partir do 6º ano é obrigatório se ofertar a língua inglesa. Então, a língua estrangeira é a língua inglesa, tá? De forma facultativa, também pode ser ofertado também no ensino fundamental outra língua, pode ser o espanhol, preferencialmente o espanhol. A LDB também estabelece que poderão se organizar em classe ou turno com alunos de séries distintas, séries diferentes, com níveis equivalentes de adiantamento de matéria para o ensino de línguas estrangeiras, de arte e outros componentes curriculares. O LDB tem permite que alunos de série distinta para estudar as línguas estrangeiras, o ensino de arte e outros componentes sejam juntados em uma única classe, que é aquelas classes que a gente conhece na escola como multisseriadas. Então, o controle de frequência fica a cargo das escolas, principalmente dos professores que ministram suas aulas, geralmente o professor faz a frequência no final do ano. E para os alunos ser aprovados ao final do ano, eles têm que cumprir no mínimo 75% de frequência. Tem que ter frequentado 75% das aulas. Cabe a cada instituição de ensino expedir os documentos referentes ao processo escolar, como históricos escolares, declarações de conclusão de série, diploma ou certificado de conclusão de curso, com as especificações cabíveis. Então, a escola é responsável para expedir os documentos relativos ao processo de ensino escolar. O ensino de arte, conforme a LDB, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório do ensino fundamental. Então, o ensino de arte é um componente curricular obrigatório no ensino fundamental. A educação física, também integrada à proposta pedagógica da escola, também é um componente curricular obrigatório no ensino fundamental. Mas ela é facultativa, tem algumas exceções que ela é facultativa, a educação física. Por exemplo, na educação de jovens e adultos, maiores de 30 anos não são obrigados a participar da educação física. Aqueles alunos que cumprem jornada de trabalho igual a superior a 6 horas também são dispensados da educação física, é facultativo. Quem estiver prestando serviço militar ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física, também ele é facultativo no ensino. Quem tem prole, ou seja, quem tem filho, também é facultativo a educação física na escola. Mas os demais alunos, todos são obrigados. A educação física, o componente curricular da educação física. Eu, particularmente, vejo que os alunos adoram, porque os alunos do ensino fundamental têm muita energia. E a educação física é o momento que eles gastam energia, praticam esporte. Então, uma aula que eles gostam muito. Então, a LDB também regulamento de história, a história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular nas escolas. Então, geralmente, as artes visuais, a dança, a música e o teatro, pelo menos aqui em Palma, eu já vi como componente curricular, mas nas escolas de tempo integral, nas escolas parciais, não tem esses componentes curriculares. As escolas parciais é aquela de meio período, de um período só, aliás. Mas nas escolas de tempo integral, aqui em Palma, eu já vi esses componentes curriculares de artes visuais, dança, música e teatro. A integralização do curricular poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos de pesquisa envolvendo os temas transversais, que é relacionado às características regionais, locais, da sociedade, da cultura e da economia e dos educandos.
A exibição de filmes também, conforme a LDB, de filmes, mas filmes de produção nacional, ela poderá constituir um componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo que sua exibição é obrigatória, por, no mínimo, 2 horas mensais. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, são incluídos como temas transversais no currículo, ou seja, tem que ser trabalhado em todas as disciplinas, como tema transversal. A LDB também, de 96, ela estabelece aí a educação alimentar e nutricional nas escolas. Ela é incluída como um tema transversal, não é incluída em algum componente específico, mas como um tema transversal. Educação alimentar e nutricional. Justamente para combater o problema da obesidade, que traz tantos problemas de saúde posterior na vida das pessoas. Nos estabelecimentos de ensino fundamental, públicos e privados, é obrigatório o estudo de história e cultura africana e indígena, é obrigatório. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros são ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, mas em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Está previsto em todo o currículo, mas especialmente nessas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Então, na oferta de educação básica para a população rural, também tem previsão na LDB, a oferta de educação básica para as populações rurais, no qual o sistema de ensino promoverão adaptações necessárias para a adequação das peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente os conteúdos curriculares e metodologias têm que ser apropriados às reais condições e interesses dos alunos que vivem na zona rural. A organização curricular própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo de colheita e às condições climáticas das áreas rurais, e adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, a escola, a LDB, ela tem previsão da educação do campo, chama-se educação aqui em Palmas, essa previsão aqui, esse tipo de escola chama educação do campo. As escolas, elas são adaptadas para atender aquela demanda, aqueles alunos que moram em comunidades rurais. E tem a particularidade de viver na zona rural e viver das atividades agropecuárias. Então, o fechamento das escolas do campo, elas não pode ser feito assim, do campo indígena quilombola, elas não pode ser feito assim de qualquer forma. Elas têm que ter uma manifestação do órgão normativo do sistema de ensino do Estado, mediante a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, por que vai fechar uma escola, qual o motivo. Tem que ter uma análise de diagnóstico do impacto da ação em relação ao fechamento da escola e a manifestação da comunidade escolar. Então, para você fechar uma escola do campo, uma escola indígena, uma escola quilombola, tem todo esse espaço aqui. Tem que atender esses requisitos aqui estabelecidos na lei. A LDB também estabelece que a classificação em qualquer série ou etapa, exceto no primeiro ano do ensino fundamental, pode ser feita essa classificação. Em qualquer série do ensino fundamental, exceto no primeiro ano. Então, um aluno do primeiro ano ele não pode ser reclassificado lá para o segundo ano. Mas as demais séries ele pode ser classificado. Essa classificação ela pode ser feita por meio da promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase
anterior na própria escola, por transferência para candidato procedente de outras escolas, ou independentemente da escolaridade anterior, mediante avaliação, ou seja, prova feita na escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série, ou ano, ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. A verificação do rendimento escolar, que é a avaliação, ela tem que observar alguns critérios. A avaliação ela tem que ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Ela não pode ser aquela avaliação apenas, se a avaliação do aluno apenas com uma prova ou com um teste. Ela tem que ser avaliação contínua, desde o momento que o aluno entra na sala de aula até o último dia do bimestre ou do semestre, dependendo do tipo de avaliação, com a prevalência de aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Então, não é a quantidade de trabalho, não é a quantidade de pontos, não é o aspecto quantitativo que determina aí a avaliação do aluno. Outro critério é a possibilidade de aceleração de estudo para alunos com atraso escolar. Então, o aluno, se ele tiver, por exemplo, com 15, com distorção de idade séria, ou seja, ele tinha que estar com 12 anos numa determinada série, ele está numa série anterior, ele pode ser acelerado, a escola pode fazer uma avaliação para esse aluno, ele pode acelerar para a série seguinte, para ele ficar com a idade correta, na série correta. Tem a possibilidade também do avanço nos cursos e nas séries mediante verificação da aprendizagem, que são provas ou avaliação. O aproveitamento de estudos concluídos com êxito e a obrigatoriedade dos estudos de recuperação. Então, tem que ter a obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelo ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, a LDB estabelece a recuperação paralela. A recuperação paralela é aquela recuperação que o aluno ele faz ao mesmo tempo. Ele está estudando e ele não adquiriu um rendimento mínimo para ser aprovado, então o professor faz aquela recuperação paralela, ao mesmo tempo que está ministrando os outros conteúdos. Então, essa recuperação paralela, ela é bom porque o aluno não fica com defasagem em relação aos demais. Então, se o professor perceber que o aluno está com defasagem, que ele não desenvolveu determinadas habilidades, tem que fazer uma recuperação paralela com esse aluno. O professor nunca pode deixar a recuperação para o final do bimestre. Uma recuperação para o final do bimestre. Tem que ser a recuperação, ela tem que ser junto com os demais conteúdos ministrados. Se o professor perceber que o aluno está com uma defasagem com determinado objeto de conhecimento, o professor já tem que proceder com uma recuperação paralela. Isso é o que determina a lei, a LDB 93 e 94. Então, o ensino fundamental, deixa eu olhar aqui se tem alguém pedindo para entrar. O ensino fundamental será ministrado com base em alguns princípios, vários princípios. Então, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola para todos os alunos. Liberdade de aprender, o aluno tem que ter liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Também o pluralismo de ideias, as concepções pedagógicas também. Esse é um princípio que tem que ser respeitado nas escolas. Respeito à liberdade de apreço à tolerância, outro princípio. A coexistência de instituições públicas e privadas, também uma previsão legal. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, nas escolas públicas. A valorização do profissional da educação. O profissional da educação não é só os professores, é todos aqueles profissionais que trabalham nos ambientes escolares. Nós temos mais princípio. O ensino será administrado com base na gestão democrática
no ensino público, a gestão democrática, todos os profissionais de educação participam dessa gestão, não só o diretor, o gestor da escola, ou os coordenadores, mas todos os profissionais da gestão democrática. A garantia de um padrão de qualidade não é só aumentar as estatísticas dos alunos matriculados, alunos aprovados, tem que ter um padrão de qualidade, porque tem várias cobranças em cima das escolas. Nós temos a avaliação do SAEB, que classifica as escolas, e então tem que ter um padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar dos alunos, tem que valorizar as experiências que ele traz do seu cotidiano, da vida familiar, do contexto social, isso é valorizado na escola. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. A consideração da diversidade étnico-racial também nas escolas é um princípio, porque nossa população é constituída de 3 matrizes raciais, que são o europeu, o indígena e o africano. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E o último tem que ter respeito pela diversidade humana. A escola é formada por diversidade linguística, além de diversidade cultural, identitária das pessoas surdas e cegas, e com deficiência auditiva. E as demais alunos com necessidades especiais, não só esses. Em termos gerais, a LDB de 1996, ela ratifica os preceitos da Constituição de 1988, aquilo que estava escrito. Ela estabelece os níveis e modalidades que compõem a educação nacional, a forma de organização do sistema de ensino no país, as competências de cada ente federado. Aqui é ente, pessoal, aqui então, entende, mas é ente. Vou corrigir aqui. Opa, não consigo corrigir, mas eu vou corrigir. Aqui é ente. Vou conseguir corrigir. Cada ente federado, os entes federados são os municípios, os estados, a União e o Distrito Federal. O direito e os deveres dos profissionais da educação e as formas de financiamento da educação. Em termos gerais. Vamos prosseguir. Então, no Brasil, a educação está organizada da seguinte forma, em níveis, são 2 níveis de educação básica, aqui nós temos 2 níveis, educação básica e ensino superior. A educação básica ela está dividida em etapas. A primeira etapa é a educação infantil, a segunda etapa é o ensino fundamental, que é o foco da nossa aula hoje, e a terceira etapa é o ensino médio. E o ensino superior são 2 etapas, o ensino de graduação e pós-graduação. A educação infantil, ela pode ser ofertada em creche e pré-escola. As creches, o aluno tem que ter de 0 a 3 anos. Na pré-escola, de 4 a 5 anos. Os alunos do ensino fundamental tem que ser de 6 a 14 anos. E do ensino médio, de 15 a 17 anos. E os alunos do ensino superior, tanto da graduação como da pré-graduação, é acima dos 17 anos. Aqui, de maneira mais específica, a educação brasileira é dividida em 2 níveis, a educação básica e ensino superior, como mencionado anteriormente, e o ensino fundamental faz parte da educação básica, é a segunda etapa. Mas a educação básica, mencionado novamente, é dividida em três etapas, que está bem específica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, o ensino fundamental de 9 anos de duração é a segunda etapa da educação básica, como mencionado. Ele tem 2 fases sequentes, com características próprias. O ensino fundamental, nós temos aí os anos iniciais, que também é chamado de ensino fundamental 1. Ele tem a duração de 5 anos, que é do 1º ao 5º ano, onde vocês, alunos do magistério, vão atuar nas séries iniciais, do 1º ao 5º ano, e, em regra, para estudantes de 6 a 10 anos de idade. Outras vão atuar também na educação infantil. E nós temos os anos finais, ou em muitos lugares, também conhecido como ensino fundamental 2, tem 4 anos de duração, do 6º ao 9º ano,
em regra, para os alunos de 11 a 14 anos. A LDB, ela estabelece também que o ensino fundamental ele tem que ser de responsabilidade dos municípios, mas nem todo município tem capacidade financeira, material de ofertar ensino fundamental para os alunos que moram em determinado município. E aí, o ensino fundamental ele tem que passar gradativamente para os municípios. Mas, enquanto isso não acontece, tem que ter aí uma colaboração entre os estados, os municípios, para que eles possam ofertar o ensino fundamental. Porque o ensino fundamental ele é obrigatório. Se o município não tiver condição, o estado tem que ofertar esse ensino fundamental. Então, por isso tem que ser articulação. Nos municípios, nos estados tem essa articulação, geralmente os estados ficam com a segunda fase, que é os anos finais, e os municípios com a primeira fase, que é os anos iniciais. O importante é garantir uma organicidade, uma totalidade do processo de ensino, do ensino fundamental, do ensino para todos os alunos. Aqui nós temos entes federados, os municípios, os estados e a União, que é o municipal, estadual e federal. Então, o municipal ele é responsável pelas áreas de atuação, são as creches, as pré-escolas, que aqui em Palmas é chamado de CEMEIs, Centro Municipal de Educação Infantil, e ensino fundamental, que é ofertado nas escolas. O Estado tem, as áreas de atuação do Estado é o ensino fundamental e médio. Mas, aos poucos, o ensino fundamental vai ser repassado aqui para a esfera municipal. E a União, a esfera federal, é responsável pelo ensino superior. E alguns estados que têm as universidades próprias, vinculado aos estados. Como, por exemplo, aqui em Palmas, nós temos a Unitins, a Universidade do Estado do Tocantins. Então, com relação à responsabilidade com o ensino da educação básica, nós temos aí, a União, ela age de forma redistributiva e supletiva, tem que redistribuir os recursos que é arrecadado com o imposto. Ela é supletiva, a União só atua na educação básica quando os estados e o município eles não têm as condições materiais e financeiras para ofertar essa educação básica. A União ela tem que dar assistência técnica e financeira aos estados e municípios. Isso é a obrigação deles. Os estados eles devem oferecer o ensino fundamental e o ensino médio. Como mencionado, o ensino fundamental está sendo repassado aos poucos para a responsabilidade dos municípios. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Os municípios são muitos, são 5.570 municípios. Eles devem oferecer a educação infantil e o ensino fundamental. Ok? Gente, obrigado aí por vocês me ouvirem até agora. E estou aberto aqui às perguntas, tá? Gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém faz uma pergunta? Tudo bem, gente, nós vamos continuar aqui falando, mas eu vou encerrar bem aqui a gravação.